Vamos fazer o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Estar aqui, meu Deus, em mais uma manhã é a oportunidade aproveitada. É um passo de fé que nós damos na direção do Senhor. É um sim que nós estamos dizendo para o Senhor com obras. Sim, meu Deus, estamos aqui. Sim, queremos o Senhor. Sim, queremos entender, receber a Tua palavra. Sim, meu Deus, queremos que cresça em nós o Teu Espírito, para que a cada dia, e que hoje já seja esse dia, que venhamos, meu Deus, parecermos-nos mais com o Senhor, temos mais do Teu caráter, temos mais, meu Deus, das ações, das reações, do posicionamento do Senhor, e menos a cada dia de nós mesmos ou das pessoas com quem nós tanto convivemos, meu Deus, tanto andamos e passamos a nos parecer com elas. A Tua palavra nos orienta que nós devemos olhar para o Senhor e que nós devemos ir atrás do Senhor, seguir o Senhor, tomar cada um a sua cruz e seguir o Senhor. E eu oro pedindo que o Senhor nos ajude a tomar a nossa cruz, meu Deus, aquilo que muitas vezes não temos vontade, sentimentos, emoções para fazermos, mas que é o que o Senhor está requerendo, que é o que o Senhor está falando, é o que o Senhor está, meu Deus, colocando diante de nós. Que o Senhor nos ajude, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Só com a Tua ajuda, só o Senhor mesmo nos conduzindo, nos sustentando, o Senhor nos fortalecendo, é que vamos conseguir. E eu peço essa força, eu peço, meu Deus, esse poder sobre nós. Eu peço que o Senhor nos ajude agora, que a nossa mente seja purificada e todos os pensamentos que ainda temos de pensamentos de mal, pensamentos, meu Deus, negativos, pensamentos que ainda nos prendem e nos fazem arrastarmos-nos, que ainda, meu Pai, não permitem que andemos, que corramos, que voemos, meu Deus. Eu peço que o Senhor nos ajude agora a nos livrar. Como diz a Tua palavra, deixando todo o embaraço que tão de perto nos odeia. Se são pessoas, se são hábitos, se são coisas, se são lugares, que com a Tua ajuda venhamos soltar, deixar, e que venhamos viver, meu Deus, aquilo que o Senhor tem nos chamado para vivermos. Eu consagro esse nosso último horário dessa casa firme, o nosso último culto, o encerramento dessa casa firme, que eu peço, meu Deus, que assim como com tantos o Senhor tem falado, vem falando, continua falando, Senhor, dando respostas, apontando, meu Deus, para direções, e com aqueles que o Senhor ainda não falou, venha falar. Dê, meu Pai, a essa pessoa direção e resposta a ela, para que ela esteja dentro da Tua palavra e que a vida dela caminhe, meu Deus, para ver e para viver a Tua glória. Eu peço a Tua presença, como nós acabamos de louvar. Nós não abrimos mão da Tua presença, que ela esteja e seja percebida entre nós, conosco, neste culto, na pregação, na oração, no louvor, na adoração. Que o Senhor, meu Pai, esteja aqui e que o Senhor nos abençoe grandemente. É o que eu peço e entrego nas Tuas mãos esse culto, a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte dele, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024.
A unção de Josué está sobre mim. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Lucas, capítulo 8, versículo 40. Lucas 8, 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos. Mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então, Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. A primeira coisa que a gente vê aqui, né, que a Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor, eles nunca morrerão. Tanto no caso do Lázaro, como no caso dessa menina, se hoje, se você conhecesse alguém que tivesse morrido, você encontra uma pessoa aí que você ficou sabendo, essa pessoa morreu e ela foi ressuscitada. Você ia perguntar alguma coisa para ela? Você. Hã? O que você ia perguntar para ela? Hã? Como é que é essa, né? Depois ali do portão,
O que você viu, o que você ouviu, o que você recebeu. A gente vê, às vezes, cada detalhe na Bíblia, as pessoas indo atrás de cada coisa. E você percebe que tanto com a menina como com Lázaro, não houve nenhum comentário, nenhuma descrição de como eles estiveram. Você percebe isso? Porque isso aqui, mais do que nunca, que assim seja para cada um de nós, confirma que aqueles que estão no Senhor não morrem quando este corpo falece, mas apenas dormem. Jesus, ele tinha uma consciência do que ele estava fazendo, que veja que as pessoas chorando, rindo, o pai da menina perto dele, né? Porque ali tinha uma criança inocente, uma criança que não estava condenada, então Jesus sabia, não, ela não está morta, ela apenas dorme. Então, não, ela não foi. Ninguém que foi para o inferno voltou de lá. Ninguém que foi. Então, por isso, que até isso aqui fortalece para a gente, até para uma pessoa poder ser ressuscitada, para uma pessoa ser curada, se ela tiver com uma situação dessas, que ela já está com, ela está mais perto da morte do que da vida, ela precisa ter a certeza da salvação. Porque um salvo, ele volta. Ele vai voltar agora ou ele vai voltar com Jesus? Quando os eleitos, os salvos, serão ressuscitados primeiro. Lembra disso? No Apocalipse nós temos a passagem que fala que primeiro os salvos serão ressuscitados. Como? Do jeito que essa menina foi. Não mais com o corpo que a gente tem aqui, que já vai ter perecido, caso a gente tenha morrido, o corpo tenha morrido, mas nós vamos ressuscitar para buscar com Cristo a igreja, no caso a igreja que vai estar na terra, a geração eleita, os eleitos que estarão vivos. Essa é a primeira coisa que a gente precisa assim, ter na vida. Olha, até para um milagre desse tamanho, eu preciso estar salvo. Como essa menina estava e como Lázaro, a quem Jesus amava. E Jesus não amava Lázaro só porque tinha afinidade por ele, mas porque Lázaro fazia a vontade de Deus. Porque Lázaro era um naquela família que buscava Deus, que cultuava o Senhor, que Jesus tinha uma importância maior. Então, além da salvação, existe já esse bônus de que, olha, algumas coisas na minha vida, elas só vão acontecer se eu tiver essa fé em Jesus. Algo do tipo, essa pessoa vai ressuscitar, essa pessoa vai voltar, essa pessoa vai ser curada de uma enfermidade que já a levou, como foi o caso da menina, né? Mas falando da passagem inteira, primeiro nós vemos aqui uma coisa que nós já temos recebido. A alegria que Jesus traz com a presença dele. Como diz, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Aí Jesus está lá, aparece um homem importante, dirigente de uma sinagoga, e chega em Jesus com toda humildade. Chega com toda humildade e diz, Jesus, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa, porque eu tenho uma filha de 12 anos doente. Minha filha está lá, não tem cura, não tem jeito, não tem solução para ela. E aqui nós vemos uma coisa que é um mover de Deus neste tempo. Eu tenho visto isso em pessoas, parando a vida delas e colocando Deus, colocando Jesus em primeiro lugar e obtendo milagres como esse homem obteve. Pessoas que estão, tendo
a fé, a humildade, a coragem. E isso as tem levado a um rompimento, inclusive esse rompimento de humildade que algumas nunca tiveram. Olha, isso aqui eu reconheço. Jesus, Ele quer de mim. Jesus, Ele quer essa aproximação, Ele quer essa atitude, Ele quer essa entrega. E neste momento eu preciso me fazer essa pergunta. O que Jesus tem falado comigo, que Ele quer muito, que Ele tem sinalizado, Ele tem mostrado, Ele tem apontado uma direção que Ele quer de mim, sabe? Algo que eu venho percebendo, entendendo, que quando eu ouço determinadas palavras, aquilo me dá internamente eu tenho aquela instrução, olha, eu devo fazer isso. É diferente de eu quero fazer isso. Ontem ainda a gente falou que existe uma grande diferença entre o que Deus tem para mim, entre o que Deus tem comigo e entre o que eu quero. Tem gente que a palavra está tocando a pessoa como Lázaro, como Jairo foi tocado. Se humilha lá. Agora você não é o líder, você não é o dirigente da sinagoga, você não é o bispo, o pastor, você não é o número 1 de tal lugar. Agora eu quero você sendo o pai da menina. O único que tem poder para fazer isso mudar. E como você vai fazer isso? Com humildade. Eu quero humildade. Você vai com humildade, você vai de uma forma que você ainda não foi, você vai se humilhar, você vai se abrir, você vai buscar, você vai reconhecer isso, que algo já chegou no teu limite, que você não pode ir mais, mas que Deus pode fazer, que Deus pode mudar, que Deus pode curar, que Deus pode transformar. E aquele homem fez isso. Ele veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que ele fosse à sua casa. Sabe por que isso aqui é importante ser pregado? Você já deve ter conhecido, e eu espero que não tenha sido você mesmo. Aquela pessoa que num momento de necessidade, ela precisa de ajuda. E ela busca ajuda. Mas você nunca viu aquela pessoa que ela precisa, ela necessita, mas mesmo assim ela ainda vai com arrogância. Sabe aquela maneira de, eu estou vindo aqui, sabe, porque me falaram, viu? Não que eu queira, tá? Não é que eu acho, não é eu, sabe, mas minha mulher falou que eu devia vir aqui. Eu sou dirigente de sinagoga. Quero que o senhor saiba quem eu sou, tá? Lidero um grupo, lidero uma igreja, né? Estou à frente de muita gente, né? Mas parece que tem coisa que é só o senhor que faz. Então, não que eu queira, sabe, ou que eu veja, mas estou aqui. É assim que Deus quer? Não. Tem gente que está fazendo assim na vida. Tem gente que Deus falou, vai lá e se humilha. Vai lá e seja humilde. Onde? Não sei. Seu casamento, para buscar uma cura mesmo, para fazer um compromisso com Deus. Eu vou buscar Deus, eu vou para um culto de oração forte, eu vou fazer uma campanha de oração, eu vou buscar Deus dessa maneira. Não importa que vão me ver, não importa qual a minha posição, não importa que lugar eu já ocupei, se as pessoas vão ver, vão se questionar quem eu era, quem eu sou, o que eu faço, o que eu estou fazendo lá, por que eu estou tendo tal atitude, tal comportamento. Por quê?
é algo assim comum, né? As pessoas, imagina as pessoas que conheciam aquele homem. Isso é uma coisa que tem travado pessoas e não pode mais ter esse poder. Sempre vai ter esse poder, mas estou dizendo, na sua vida, você que está ouvindo, recebendo essa palavra, você não pode deixar isso ser um impedimento. Algo como se fosse um líder. Aqui agora. Deus tocou meu coração para eu vir, para eu orar, para eu buscar, para eu pedir ajuda, para eu pedir um acompanhamento, para eu pedir. Aí você vai falar assim, mas lá era Jesus. Sim. Hoje Jesus não está aqui em carne e osso. Mas tem situações que Jesus coloca, eu estou naquilo, eu estou naquela situação lá, e lá que eu quero você. Eu quero você, sabe, não tendo mais aquelas limitações, vai até um ponto. Vai, mas não vai. Está, mas não se compromete. Por quê? Imagem. Tem gente que a imagem está acima de Deus. A imagem que ela acha que as pessoas têm dela. Eu lembro, às vezes eu vejo ainda, né? Tem gente que vem, principalmente quando vem uma dessas pessoas que já tem uma imagem, né? Repare que essas pessoas, elas são mais difíceis de permanecerem. Pelo menos aqui, na igreja, geralmente esse tipo de pessoa, uma pessoa conhecida, famosa, que tem, né, algum tipo de fama, notoriedade, as que vêm, as que já vieram, elas passam por aqui, elas não ficam. E a gente vê por quê. Primeiro porque elas são tratadas exatamente como qualquer outra pessoa. Não tem nada de, vamos separar, se a pessoa, se ela chegar atrasada, vai ter vaga no estacionamento para ela. Quando ela entrar, vamos ter um lugar especial para ela. Vamos falar que tem tal pessoa aqui na igreja hoje. Vamos lembrar para as pessoas saberem, né, dar uma honra a ela. Eu lembro, por exemplo, às vezes que alguns assessores de políticos, né, vieram falar de pessoas que queriam vir ao culto, né? Sempre tem uma época, né, que eles querem vir ao culto. É ou não é verdade? Geralmente, eu não sei por que eles gostam dos anos pares, né? Sabe, ano par é um negócio, parece que o político ele é atraído assim por Deus. Eu quero Deus. Só ano par. Os anos ímpares parece que é o diabo que impede, né? Não, esquece, não precisa de Deus. Mas às vezes, né, e ainda acontece isso, de vir algum assessor, né, geralmente é o assessor, liga, e esse povo é bom, viu? Porque esse povo consegue o telefone da gente, cada vez que eu ligo, como é que você conseguiu meu telefone? Não, isso não é importante, tal. Eles conseguem. E liga, ou vem mesmo, às vezes vai tentando, vem aí, eles falam, né? O fulano gostaria muito de ir num culto, de, sabe, estar num culto com a Bispa Cléo. Nossa, uma bênção, né? A Bispa Cléo é uma bênção, né? O senhor conhece nosso trabalho? Sim, não, o fulano ele acompanha, ele admira, né? Sabe, tal. Aí você faz umas duas perguntinhas de quem está na igreja, né? Sabe? Aquelas perguntinhas assim de, por exemplo, como é que a Bispa começou o ministério dela? Sabe? Perguntas assim. Então, eu mesmo não sei bem, né? Mas o seu fulano, a dona fulana, ele acompanha, já comentou, sabe, tal, tá bom. Aí você já percebe. Então, ele gostaria de ir, tal, vocês fazem uma oração por ele no altar? Eu falei, não fazemos, né? Então, mas se o fulano for, dá para apresentar ele, pelo menos? Eu falei, não dá também. Aí a pessoa, então, mas se pelo menos ele estiver no culto, vocês anunciam que a pessoa está no culto? Eu falei, geralmente quando cai em mim, eu falo, também não, né? Porque se ele quiser participar do culto, ele vai ser abençoado.
A bênção é dele. Né? Eu falei, a gente vê assim. Eu falei, quando eu estou num culto, a bênção para mim é a palavra, a adoração, a oração. Essa é a bênção. Então, nós pensamos assim. Nós enxergamos assim. Então, se a pessoa não enxerga assim, não faz sentido vir, né? É ou não é verdade? Óbvio, você já percebeu que a pessoa, na verdade, não quer vir ao culto, ela quer a notoriedade. Ela quer aquela, como é que fala? Ela quer a repercussão, né? Então, as pessoas veem tal e, como você já percebeu, nem acabam vindo, né? Quando é assim, já sabem, ou seja, a pessoa tem tanto compromisso, ela vai na igreja, vai ficar num culto ali de 3 horas e não vai nem ser anunciada a ela, ou seja, você vê que Deus não tem peso, importância, o relacionamento. Mas tem os famosos, que às vezes a pessoa vem uma vez, 2, 3, vem um tempo, meio que para sentir, deixa eu ver como é que é lá, deixa eu ver se vão, né, me dar essa notoriedade, né, se vai ter um tratamento diferenciado. Deixa eu ver como é que vão. Não tem. E não que a gente não vai destratar, vai fazer diferença, não. A primeira coisa que ninguém vai até essas pessoas, primeiro que a gente respeita, né? Nós não temos esse hábito de ir até as pessoas. A gente entende que quando uma pessoa ela quer um auxílio, uma oração, um atendimento, um aconselhamento, ela vai vir. O movimento da igreja, as pessoas virem até o altar. Então, eu preciso de uma direção, a pessoa vai vir buscar, a gente vai estar à disposição. E não vai ter nada diferente. Não tem, na verdade, para um famoso. Só que tem gente que não é famoso nesse nível, mas tem a sua imagem. Tem um nome, né, a zelar. Tem ali um cargo, tem um título, tem uma situação que é diferenciada. E, gente, quantas vezes que isso tem sido o impedimento para a pessoa dar a Deus aquilo que Deus já falou com ela. Ó, eu quero que você rompa com esse teto que você mesmo estabeleceu, que você só vai até aqui. Que você vai fazer até um nível. Que você vai ter a atitude até uma determinada situação. Veja que quando Jairo foi até Jesus, Jesus não hesitou, não, eu vou com você. Eu vou com você. Aí no caminho aparece aquela mulher, que é mais uma lição para nós. E é o que Deus tem feito, está fazendo agora, tem feito esse tempo da nossa vida, de às vezes, como aconteceu com o próprio Jairo, Deus fala algo diretamente com você para que você faça. Vai e toca lá na roupa dele. Você vai tocar na roupa dele, você vai ser curada, minha filha. A gente precisa resgatar. Tem gente que já viveu assim. Que ouvia Deus e, diga, sabia que era Deus falando. Tem gente que ouvia Deus e sabia que era Deus falando na mente, dando uma direção do que fazer, como fazer, quando fazer, com quem fazer, para quem fazer, de que forma fazer, onde fazer. Mas aí, às vezes, a pessoa tem uma experiência ruim, tem outra, ela cai na fé, ela dá uma vacilada, uma desviada, é como se Deus nunca tivesse falado com ela, como se Deus não tivesse já mostrado para ela e dado a ela experiências. Ninguém pregou para essa mulher. Porque pensei, se tão somente eu tocar o manto dele, eu serei curada. E ela foi, tocou, tirou virtude de Jesus. E quando isso aconteceu, Jesus percebeu. Veja, Jesus, ele tem gente que tira coisas, que tira poder, que tira, né, cura, que tira unção de Deus. Porque o propósito era esse.
essa mulher não queria chamar atenção. Se tem uma coisa para essa mulher que ela não estava preocupada, era com a imagem. Aliás, quanto mais discreta ela fosse, melhor para ela. Sabe, imagem, fui eu, viu? Tá vendo? Eu creio, fui curada. Não, eu quero a cura. Eu não quero a fama, eu não quero a repercussão, eu quero a cura. Deus falou com ela. E Deus tem falado com pessoas também, de coisas que é para elas fazerem. Faça assim. Faça de tal forma. Faça em tal lugar. Olha, sai daqui, vai até determinado lugar, faça tal situação para tal pessoa. E essa palavra está vindo para que pessoas resgatem isso. Essa fé, esse dom, essa unção que tem na vida delas, de Deus falar, e aquilo que elas fazem, a direção que elas seguem, aquilo trazer virtude para elas. Virtude que cura, virtude que liberta, virtude que alavanca a vida, virtude que desamarra. Que aquilo que estava vazando, que estava, correndo e não parava, estanca, para. Como que isso vai acontecer? Pela fé. Eu crer numa direção específica, uma direção íntima que Deus está me dando. Tem coisas que alguém não vai te falar, o pastor, o pregador, não vai falar para você, é isso aqui que Deus está falando. Com quem? De quem que ela ouviu? A mulher do fluxo de sangue, ouviu de quem? Qual a voz que falou com ela? Foi Deus, ninguém falou. Ninguém deu esse conselho para ela. E eu, de tempo em tempo, eu falo isso, as pessoas precisam acreditar que Deus fala com elas diretamente. Sabe, às vezes você está num momento duro, sofrido, de você estar vivendo dores, você está, percebendo essas perdas constantes, ininterruptas, e Deus vira e fala algo com você ali que você sabe, isso aqui não é comum. O que eu entendi, o que eu ouvi, isso aqui não é comum. Vai, e você vai tocar naquele Jesus. Não nele, mas vai lá e toca na roupa dele que vai ser suficiente. Aquela mulher sozinha, calada, sem ajuda, sem aparato, sem proteção, ela creu e ela foi criando os meios dela, ela deu o jeito dela, o corpo que devia ser um corpo muito dolorido, né? Imagina uma pessoa que tem uma hemorragia constante, a fraqueza, a falta de força física, a falta de ânimo, mas ela se animou no Senhor. Tem coisas que a gente está esperando, a saúde é perfeita. Não, quando eu estiver melhor, quando eu tiver força, quando eu estiver sentindo bem, não é quando você estiver sentindo bem, é quando você crê. Eu vou fazer. Eu vou até Jesus, dessa forma. A maneira que Deus estiver tocando o seu coração para você vir até Jesus, para você chegar até Jesus, com uma oração, com jejum, com um propósito que você venha fazer com Deus, de você entrar no propósito da mudança, fazer como você nunca fez. Tem gente em todos os propósitos que nós fazemos, tem gente que tem uma direção específica de fazer algo que ninguém está fazendo, que Deus fala, você vai fazer assim. Você vai fazer de tal forma. De onde vem isso? E tem gente que está ouvindo isso, está recebendo de Deus isso. E essa palavra é uma palavra de confirmação para você saber. Deus está nisso. E aquela mulher tinha que saber e receber, diga receber, confirmação.
de Deus. Porque ela foi, ela creu, o que ela pensou, ela acreditou, ela foi. Quando ela tocou em Jesus, ela foi curada e ela podia ter voltado. Mas Deus sabia que ainda aquilo não estava completo na vida dela. A gente vê, às vezes, pessoas que vivem situações, seja uma cura, seja a mudança de uma situação familiar, seja uma situação nas finanças, né, um problema que a pessoa tinha e aquilo para. Mas tem gente que ainda fica, sabe, com aquele ranço e com aquela pergunta como se estivesse a centímetros da mente dela ainda, mas será que isso resolveu mesmo? Deus sabe quando a gente precisa de um vá em paz, a sua fé te curou. Jesus não precisava, não tinha naquilo que Deus falou com ela, que Jesus falaria com ela para ela ser curada. Tinha isso? Porque pensei, o que ela pensou? Se eu tão somente tocar as vestes dele, serei curada. É ou não é? Então, na prática, se ela chegar, amém, era o que ela tinha que ter feito. E foi o que ela fez. Mas quando Jesus percebeu, a obra de Deus é completa. Na hora ele sabia, não é para ficar só assim. Ela deve saber, ela deve ouvir. Ela deve voltar em paz. Tem gente que, se tiver fé para fazer o que Deus colocou no coração, o que Deus colocou na mente, não vai só receber algo que está querendo, precisando muito, algo que está tirando de você vida, saúde, paz, mas vai também ter a paz de saber, não é só o que eu estou sentindo no meu corpo, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a confirmação de Deus de que agora essa área da minha vida vai ficar resolvida, de que agora eu vou ter paz nisso, de que isso vai ficar certo, que foi o que Deus fez. Então, para quem essa palavra vale, de que às vezes, sabe, eu fiz, mas será que era isso só? Será que tem mais alguma coisa? Filha, a sua fé a curou. Vai em paz. Então, toma posse da paz. Eu estou em paz. Para quem essa palavra vem e traz uma resposta, uma confirmação, receba a sua paz, receba a sua cura, receba a sua promoção, receba a sua mudança, receba a mudança dessa situação que consumiu com a sua vida. No caso, consumiu com as energias, consumiu com muito sangue, consumiu com muito dinheiro dessa mulher. E agora ela creu, foi curada e Jesus ainda garantiu, vai em paz que você está curada, minha filha. A sua fé a curou. Isso mostra mais uma vez que nós temos. Talvez você não encontrou ou não colocou ela em prática, mas nós temos a fé que a nossa vida precisa para ser mudada. O que acontece com alguns, e eu declaro que acontecia e não acontece mais, é que quando tinham uma direção para praticarem essa fé, muitas vezes de forma específica, muitas vezes de uma maneira que tinha que acontecer rompimentos, tanto como Jairo, como essa mulher precisou ter, a pessoa ela se detém com aqueles impedimentos que sempre foram presentes, constantes na vida dela. A imagem, a distância, o que eu já sinto no meu corpo aqui, está doendo aqui meu corpo. Imagina eu sair daqui até onde Jesus está. E Jesus estava parado? Jesus estava sozinho, ele estava? Tinha uma... Então, sabe quando você sabe o que fazer, mas quanto mais informações você recebe,
mais difícil vai ficando o que você tem que fazer. Não acontece isso às vezes? Que enquanto a gente não sabe nada, a gente fala assim, vou fazer isso. Aí começam a chegar informações. Onde Jesus está? Ah, Jesus está... Nem vi o lugar aqui que ele estava agora. Ah, Jesus está em tal lugar, quer dizer, tem uma distância. Ah, tá bom. Ele está parado? Não. Ele está indo lá para a casa do dirigente da sinagoga. Puxa vida, está andando, eu vou ter que continuar a andar mais. Mas ele está assim como? Me fala. Está ele e os 12 discípulos e o Jairo? Não, tem uma multidão em volta dele. E olha que coisa tremenda. Com tudo isso, ela o quê? Primeiro ela pensou, mas depois o que fez a diferença é que ela foi. Isso é uma coisa que é para mexer com cada um de nós. Olha, eu sei disso, eu sei daquilo outro, mas quer saber, Deus falou comigo. Esse não é o momento, por tal ângulo de visão. Ah, essa não é a fase. Ah, esse não é o tempo, segundo tal pessoa. É igual quando a bispa fala que Deus falou com ela para ela falar lá com o Osmar para abrirem a empresa. E quando ela falou com ele ele não era, ele é do ramo até hoje. Ele pegou e foi falar com pessoas que tinham muito conhecimento de causa. Né? Deus falou do coração dela, acho que foi inclusive à noite, quando estava dormindo, não lembro agora se foi um sonho, se Deus falou, tal, deu uma direção, uma revelação. Olha, abre a empresa, que vocês vão ser os donos, tal, aquela coisa toda. Né? Isso aí quer dizer gastar, ter um lugar, fazer um investimento, que eles não tinham. E ela, quando falou com ele, que ela ainda fala, né, de forma, parece até engraçada, mas falou que na hora já deu dor de barriga nele, e ele foi falar, né, está ali, espera aí, deixa eu ver com quem entende, as pessoas que eu conheço, que têm mais conhecimento de causa, né, os que têm mais know-how, e todos falaram para ele, agora, esse momento, olha, não é bom, não dá agora para isso, a fase está ruim, mas ela falou, Deus falou. E aí, vamos, e foi. E aquilo foi um canal de bênção para a vida deles, para a família deles, e depois até aquilo foi o canal de bênção que deu condições da igreja ser iniciada do ministério. Mas no momento não tinha, sabe quando você quer buscar na carne confirmação de uma coisa espiritual? Você vai perguntar para o ímpio, você vai analisar estatísticas, você vai falar com uma pessoa que não tem Deus ali. O que você precisa é ter e deixar Deus agir. Quando a gente se coloca no lugar daquela mulher, às vezes, tem dias que a gente está numa situação, né? Esses dias ainda eu falei, não sei se foi aqui nesse culto que eu falei, ou foi na terça, não lembro agora, à noite, foi às 7 ou foi à noite, eu falei, né? Cada dia da semana passada para cá eu fui vendo uma pessoa com um ataque, uma retaliação, né? E esse trabalho que Deus está fazendo, pessoas sendo abençoadas, pessoas despertando, o mover de Deus, pessoas sendo curadas. E eu fui vendo pessoas em processos, né, sendo atacadas com enfermidades, com doenças, com situações físicas mesmo. Porque a coisa que mais impede uma pessoa dela concluir o que ela tem que fazer é o corpo doente. É ou não é verdade? E ainda falei, né? Falei, olha, eu vi, à minha volta eu vi, né? Um dia minha filha fica mal, depois no outro dia minha esposa fica mal. Falei assim, agora eu já estou atento, que daqui a pouco quem vai ficar mal sou eu. Eu falei, mas no outro dia já. Sabe aquele dia que você pisa no chão assim, isso aqui, dói. Você senta, dói. Você deita, dói. Você levanta, dói.
Você respira, dependendo do lugar, do jeito, dói. E a hora que eu comecei a sentir isso, eu falei, pá, isso é espiritual. E vai, repreende, e ora, e rejeita, e fala. E aquilo você tem uma leve melhora, mas é aquela resistência do diabo. Aí vão aparecendo as coisas, que você vê Deus tocando seu coração, vai fazer isso. Aí você pensa assim, ó, se está assim aqui, agora imagina então você ficar 1 hora no altar, falando, pregando. Imagina você em tal lugar e fazer tal trabalho. Imagina assim, na hora, a cada vez que isso aconteceu comigo esses dias, eu falei assim, mas é exatamente essa a resposta que Deus quer. Deus quer uma resposta de fé. Ah, mas é quando você ia tal e chegava, você subia no altar assim e vinha aquele alívio. Não, a dor aumentava. Imagina você vir assim, você está ali, você chegar do lugar que eu desço até subir aqui, até começar, até o Pai Nosso. Senhor, me ajuda, Senhor, tira a dor, Senhor, tira isso, tal. E você está ali sentindo tudo. Estar passando por aquilo. Mas você vai percebendo que você abrir a boca, você orar, você concordar, aquilo vai vindo depois as confirmações. Deus, e vem, é um testemunho, vem outro, e uma pessoa que tem uma coisa aberta, e outra que é liberada, livrada, tal. Deus vai te mostrando, está vendo? É isso aqui que você tinha que fazer. Porque a vida, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente se entrega a Deus, ou a gente se entrega a qualquer outra coisa. Ao mal, aos sentimentos, ao momento, à situação. Teve momentos, como eu estou dizendo para você, que pisar no chão doía. Eu que não sou uma pessoa que gosto de tomar remédio, cada vez que a minha esposa me via gemendo, às vezes dependendo da situação que ela estava perto, junto ali, não, toma isso, toma aquilo, fique em paz. Porque é o que tem que acontecer. E uma das coisas que me inspirou, e o motivo dessa palavra, foi essa mulher. Porque quando a gente se coloca no lugar dela, graças a Deus, obrigado, Jesus, eu nunca tive isso, né? Até porque eu não nego que eu agradeço demais a Deus por ser homem, e um dos motivos é por não menstruar, porque o sangue de Jesus tem poder. É uma situação que eu falo, Senhor, é culpa da Eva, só pode ser, né? É um negócio assim que é para mesmo, sabe, foi para marcar a mulher, não, como se diz, né? Não, ninguém merece isso, ou merece, né? Ficou a herança ali. Então, eu já acho esse período uma coisa assim, sofrível. Imagina a pessoa que esse período é permanente. Então, às vezes, quando me doía pé, joelho, articulações e a cabeça, aquela coisa, eu lembrava, pensava depois dessa mulher, meu Deus, essa mulher, as dores dela, a fraqueza, inclusive, né? Ali a região é quente, de dia é quente, imagina aquela mulher debaixo daquele calor, aquele sol, porque o sol parece que suga, né, nossa energia, e andando ali, mas olha, não, eu sei, porque se eu tocar, eu não toquei ainda, eu não posso parar, eu não toquei ainda a veste dele, eu não posso parar aqui, está doendo, está difícil, eu não tenho mais vontade, mas eu sei que se eu fizer isso, eu vou ser curado. Como o próprio dirigente da sinagoga. Ele ali, eu vou me humilhar, e se alguém vê, não, mas Deus quer que eu me humilhe. E eles, tendo crido, foi o que determinou cura, libertação, mudança, coisas que já estavam definidas na vida de ambos e que foram transformadas pelo poder de Deus. E o poder de Deus é acionado pela nossa fé. A gente tem falado desse tempo de jubileu, do momento que nós vivemos, e como que eu vou trazer para a minha vida cada uma das bênçãos, das promessas que Deus tem para mim, pela fé. Saindo de um lugar, muitas vezes,
que não está propício, não é o melhor momento, não é a vontade que eu tenho. De repente, depois que eu me comprometi a fazer algo para Deus, as minhas condições ficaram mais difíceis. Eu passei a ter privação e não condição. As pessoas envolvidas tiveram um comportamento que não foi legal, não foi adequado, não foi um comportamento motivador para eu fazer aquilo que Deus mandou eu fazer para elas, com elas. E tudo isso é o quê? Teste. É uma resistência que tem no mundo espiritual para quem se sabe que tem algo grande reservado. Para quem se sabe que tem algo já determinado para aquela pessoa. Porque a obra que Deus começa, se nós não desistirmos, se nós não pararmos, Deus vai fazer até o fim. Deus quer fazer essa obra. E você precisa ser esse instrumento. Como foi o Jairo para a filha dele, como foi aquela mulher que tinha a hemorragia para o corpo, para a saúde dela. E deixa Deus fazer. Não se detenha, não sinta, não deixa os teus pensamentos serem tomados pelas coisas contrárias, mas aquilo que Deus te falou, te mostrou, aquilo que Deus determinou na sua vida, é o que você deve receber, pegar, beber desse Espírito e dar condições a Deus. Porque tal como Jairo, tal como aquela mulher, você também, Deus tem cura, Deus tem libertação, Deus tem milagre, Deus tem bênção para cada um de nós. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. E as mãos no seu coração. Esse é um momento agora intimista. Ele é íntimo seu. Se você tem ouvido, Deus, e muitas vezes, a forma, a aparência é igual foi dessa mulher, porque pensei. Se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa na minha vida. Porque pensei, se eu agir, se eu fizer, se eu der a Deus, se eu ter tal atitude, Deus vai se agradar de mim, Deus vai me curar, Deus vai libertar dessa prisão, dessa situação. Então faça. E o que tiver aí entre você e o propósito que Deus colocou na sua mente, no seu coração, tira esse atrapalho da sua vida agora. Tira. Se Deus falou que Ele quer algo de você, e eu sei que há muitos, Deus tem falado, olha, eu quero o mês de dezembro. Você vem relutando, você vem dizendo não vai dar, não vou conseguir, vou ter isso. Mas pensa agora na mulher que tinha hemorragia. Ela enfrentou, ela não ficou, vai doer, é longe, é distância. Eu vou fazer, amém. Pensei, vou fazer, vou dar a Deus. Vou chegar até Jesus e vou tocar na roupa, vou tocar na veste dele. Eu vou tocar na veste dele. Eu vou fazer o que Deus está determinando. Eu vou entregar a Deus, eu vou me humilhar como eu não me humilhei. Não vou fazer aquela humilhação que, não, eu não vou me comprometer nisso, não vou me expor nisso, isso aqui também não vou aparecer dessa forma. Não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Pede ajuda agora ao Espírito Santo. Senhor, eu oro agora junto com o teu povo. Eu peço que o Senhor nos ajude a fazer aquilo que para nós
muitas vezes é impossível, parece. Não é de verdade, não é de fato, mas algumas coisas a gente conjecturou tanto, pensou tanto nas dificuldades, pensou no custo, pensou na dor, pensou na distância, pensou em que implicaria, o que seria colocado, o que seria, meu Deus, comprometido naquilo. Que quantos, meu Deus, vem adiando decisões, vem adiando coisas, vem deixando para depois, não tem, meu Pai, se comprometido, não tem feito. Eu oro agora para que cada pensamento contrário, para que cada mentira em que foi acreditada, que cada sentença que foi, meu Deus, declarada, que trouxe algo como se fosse uma lei na vida dessa pessoa, e dali ela não passou mais, dali ela não avançou mais. Eu declaro, Senhor, que cada fortaleza caia por terra em nome de Jesus. Que cada fortaleza em que foi, meu Deus, por um tempo, o bloqueio dessa pessoa, cada fortaleza que por um tempo foi o impedimento da vida dessa pessoa, eu declaro agora em nome de Jesus, que caia por terra. Se é um pensamento mentiroso, se é um sentimento, se é uma emoção, ou mesmo se é uma situação física, uma dor, uma enfermidade, eu declaro que caia por terra agora em nome de Jesus. Porque eu peço, meu Deus, que hoje aqui o Senhor venha realizar curas, libertações, que o Senhor venha tirar pessoas de cativeiros, meu Deus, em que já estavam há muito tempo, que o Senhor venha quebrar, meu Pai, essa camada que existia na vida dessa pessoa, que ainda dependia da imagem, que estava impedindo ela de se humilhar, de se prostrar, de chegar até o Senhor como deve, para também, meu Deus, ela e a casa dela, ela e a família dela obterem do Senhor o que o Senhor tem para eles. Abençoa cada um de nós, eu te peço. Quantos já estão aqui, meu Deus, confirmando o que o Senhor já falou ao coração dessa pessoa, porque o Senhor disse: eu te quero hoje na igreja. Levanta e vai buscar, vai orar, vai cedo. E o Senhor, meu Deus, falou, o Senhor fez a parte do Senhor. E quantos que falaram: eu vou, Senhor, eu vou, eis-me aqui. Nada vai me impedir. E eu declaro que assim como aconteceu com a filha de Jairo, que voltou, que foi curada, que assim como aconteceu com a mulher, meu Deus, que a fé, meu Pai, que trouxe essa pessoa, como a fé que vai levar essa pessoa a atitudes, a decisões, a uma postura de fé, a um comprometimento pela fé, que traga cura, que traga libertação, que traga bênção, que traga, meu Pai, portas sendo abertas, que traga liberação, que traga mudança, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio e eu tomo posse de mudanças na vida do teu povo. Que cada um receba e que viva as mudanças que o Senhor tem para nós. Tal como a mudança, meu Deus, no quadro daquela mulher, meu Pai, que tinha aquela enfermidade, como a mudança, meu Pai, na condição e no quadro da filha de Jairo. Eu declaro aqui quadros, situações, doenças, enfermidades, problemas sendo mudados pelo Senhor, porque o Senhor se agradou da fé, porque houve um rompimento e que esse rompimento traga milagres. Eu declaro em nome de Jesus que rompimentos pela fé tragam milagres, e eu concordo e eu ligo aqui na terra para que cada um deles seja ligado nos céus, em nome de Jesus. Abençoa a nossa vida, Senhor. Eu consagro esse dia ao Senhor. Eu consagro a vida de cada pessoa ao Senhor. Que cada uma seja imbuída desse Espírito, para fazer, para falar, para agir e para ainda hoje, meu Deus, ver a Tua glória. Que o Senhor nos capacite, nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe grandemente, é o que eu declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém.